nossa EBD. Na nossa lição desse domingo, nós estaremos falando sobre Lucas e Teófilo. Ao final da lição, vocês saberão quem foi Lucas e quem é Teófilo. Em Atos 1, versos 1 e 2, que é o nosso texto base, a Bíblia vai nos dizer: Escrevi primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos, por intermédio do Espírito Santo, aos apóstolos que escolhera, foi levado às alturas. E esse é o texto que inicia o livro de Atos, que é o livro que nós estamos estudando nesse trimestre durante todas as nossas lições. E quando Lucas diz escrevi o primeiro livro, ele está se referindo ao Evangelho de Lucas, onde ele escreve falando sobre tudo que Jesus tinha feito durante o seu ministério. Lucas é o autor do livro do Evangelho de Lucas e de Atos dos Apóstolos. É reconhecido como um excelente historiador e observador pelos detalhes sensíveis em seus escritos, proporcionando compreensão vívida dos eventos iniciais da Igreja. Como nós vemos e vamos ver ao longo de todas as lições que ainda estão por vir, o Atos é onde vai dizer sobre o início da Igreja, como foi iniciada a Igreja, a partir de onde surge a Igreja de Cristo através do mandamento que Jesus tinha deixado aos apóstolos antes de partir. Revelando o início da Igreja, as perseguições e as missões de Paulo. Aqui Atos vai dizer sobre Paulo, desde quando ele era perseguidor, vai passar pelo período de conversão de Paulo, até o momento onde Paulo faz missões, que é espalhar esse evangelho, e começa a ser perseguido. Atos vai relatar todos esses momentos, todas essas coisas que aconteceram na vida do apóstolo Paulo. Sua visão única abrange tanto judeus quanto gentios, enriquecendo nossa compreensão histórica e a tradição cristã ao longo dos séculos, ao oferecer história, teologia, eclesiologia, missiologia e ação constante do Espírito Santo. Aqui no livro de Atos, Lucas vai mostrar que Jesus não veio só para os judeus, como os judeus acreditavam. Ele veio também para os gentios. Ou seja, Jesus, na verdade, veio para os que necessitavam e criam nele, e não para um povo específico. E o nosso primeiro ponto vai falar sobre Lucas, o autor. Aqui nós estaremos entendendo quem foi Lucas, um pouco da história do escritor do livro de Atos. Lucas é amigo de Paulo, como evidenciado pelo pronome nós em sua escrita. Se você for reparar, em vários momentos Lucas utiliza o pronome nós, dizendo que ele estava junto com Paulo. Indica o momento em que esteve com ele. Na segunda carta ao Teófilo, destaca-se a conexão entre o Evangelho e a igreja primitiva, atribuída ao Espírito Santo desde Pentecostes. Essa é a ênfase pneumatológica e central, diferenciando-se do Evangelho. Segundo Lucas, embora limitadas, as informações sobre Lucas no Novo Testamento ressaltam a importância, embora sejam menos detalhadas em comparação a outros autores e alguns profetas, como Paulo e João. Se nós formos olhar aqui na Bíblia, no Novo Testamento, Lucas é pouco citado, o nome dele é muito pouco citado, Lucas é pouco falado, diferente dos outros apóstolos, das outras pessoas que escreveram os outros evangelhos, Mateus, Marcos, João, eles vão ser muito mais citados. E o próprio Paulo, que é falado por Lucas, é citado por Lucas, vai ser muito mais citado em Atos do que o próprio Lucas. Nono, quando analisamos o Novo Testamento, vamos ser chamados a atenção, pois o nome de Lucas aparece em apenas 3 textos. E eu vou estar lendo esses 3 textos para vocês. São eles, Colossenses 4:14, que vai dizer: Lucas, o médico amado, e demais enviam saudações. Guardem esse versículo porque ele vai ser utilizado um pouco mais à frente. No segundo ponto em que Lucas aparece é em 2 Timóteo 4:11. Só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Aqui é quando Paulo escreve, dizendo que Lucas estava com ele e pedindo para que Marcos também fosse para ajudar Paulo durante o ministério. Filemão 1:24 vai dizer assim: assim como também Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Esses são os únicos 3 versículos da Bíblia onde vai aparecer o nome de Lucas. Outra coisa muito importante é a nacionalidade de Lucas. Ele estava ali
ele estava ligado à cidade de Antioquia, hoje território que pertence à Síria, mas na época era um poderoso centro para os helênicos, ali na Ásia Menor. A época era a terceira maior cidade do mundo, segundo especialistas. Sendo assim, Lucas é o único autor de origem gentia do Novo Testamento. E aí está explicado por que Lucas vai falar tanto sobre os gentios, vai falar tanto sobre a importância de Jesus para os gentios. Porque Lucas é o único autor gentio que a gente vai encontrar durante todo o Novo Testamento. Se a gente olhar todos os escritores, Lucas era o único que não era judeu, ele era gentio. E por isso ele tenta mostrar ao povo gentio, assim como ele, que Jesus tinha vindo para todos. Profissão. E aí a gente já falou. Lucas era médico. Ele é mencionado por Paulo em Colossenses 4,14. E olha só que interessante. Essa é a única referência feita à profissão de Lucas dentro da Bíblia. A gente só consegue saber que Lucas era médico por causa desse versículo. Em mais nenhum momento da Bíblia a gente vai encontrar a profissão de Lucas. Datação dos escritos de Lucas. Acredita-se que foi escrito possivelmente no ano 60 depois de Cristo e na cidade de Roma. No segundo ponto vai falar sobre a teologia lucana, ou seja, a teologia que Lucas deixou escrito. Lucas, inspirado pelo Espírito Santo, tinha um claro propósito teológico em Atos dos Apóstolos. Ele buscava oferecer um relato ordenado e confiável dos eventos após a ascensão de Jesus, enfatizando a continuidade da obra redentora através dos apóstolos e do poder do Espírito Santo. Assim, a obra é tanto missiológica, ou seja, um estudo missionário, quanto pneumatológica, um estudo do Espírito Santo. O livro de Atos nada mais é do que Lucas relatando tudo o que Jesus deixou e como deveria se proceder após Jesus ter retornado. Após Jesus ter retornado aos céus, Lucas deixa o livro de Atos para começar a orientar como as igrejas deveriam começar a ser divididas e começarem a agir. Lucas revela seu propósito em Lucas 1, versos de 1 a 4. Ele vai dizer: muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra. Eu mesmo investiguei tudo curiosamente desde o começo e decidi escrever-te um relato ordenado, o excelentíssimo Teófilo, para que tenhas a certeza das coisas que foram ensinadas. Lucas, quando escreve a Teófilo, ele escreve para mostrar tudo que já tinha passado, tudo que Jesus havia feito e para mostrar tudo que deveria ser feito após a partida de Jesus, de forma detalhada. Porque como nós vimos lá atrás, Lucas também era um historiador. Ele foi uma pessoa que estudou, ele veio acompanhando todos os feitos, ele veio tentando entender tudo que Jesus havia feito durante o seu ministério e após a sua partida, para dessa forma escrever a Teófilo e a nós também, para que hoje nós pudéssemos ter o livro de Atos e podermos nos basear nele. Um tema recorrente nos escritos de Lucas é o acesso dos gentios ao reino de Deus, destacando seu papel significativo na obra redentora de Deus. É como o evangelho transcendente fronteiras, culturas e etnías. Ou seja, como eu falei antes, Lucas era gentio. O evangelho de Lucas e o livro de Atos vem para mostrar que Jesus não veio só para os judeus. Veio para mostrar que Jesus veio para todos. Jesus era acessível a todos aqueles que crescem nele de coração e de verdade. E não apenas os judeus, como se acreditava naquela época. Lucas veio para mostrar isso e enfatizar e deixar isso muito bem claro para as pessoas daquela época, para que elas pudessem entender e aceitar. Lucas dedica uma parte significativa dos Atos às viagens missionárias de Paulo e à expansão do Evangelho para além das fronteiras judaicas, destacando a importância da evangelização e da missão. Como nós podemos ver aqui, Atos é o primeiro livro de missões escrito. Primeiro livro de missões, eu digo dessa forma porque Lucas fala sobre todas as viagens missionárias que Paulo fez. Lucas fala sobre como Paulo foi disseminando o Evangelho, assim como os missionários têm feito hoje. Tem levado o Evangelho a várias partes do mundo. Paulo fez dessa mesma forma.
sofrendo perseguições, como os missionários muitas das vezes sofrem hoje, dificuldades, e mesmo assim ele não deixou de cumprir o ID, de cumprir o que Deus havia ordenado, que era ide e fazer discípulo em todas as nações, ou seja, ide e pregai o Evangelho a todas as criaturas. O ide continua assim, como o Espírito Santo continua levando os homens ao arrependimento. Como igreja no século XXI hoje, nós devemos entender isso. O id que aqui era de Paulo, na Bíblia era de Lucas, hoje pertence a cada um de nós. Nós temos a obrigação, diante do que foi ordenado por Jesus, de estarmos levando a palavra de Deus, para que as pessoas possam ser levadas ao arrependimento, para que pessoas possam entender e se render a esse Jesus que nós servimos. E nosso terceiro ponto vai falar sobre Teófilo, o amigo de Lucas e receptor das cartas. A identidade de Teófilo, mencionada por Lucas em suas obras, permanece enigmática, pois as Escrituras não oferecem muitos detalhes específicos sobre ele. Sabemos que Lucas dedica também o Evangelho de Lucas, quanto Atos dos Apóstolos, a Teófilo, chamando-o de excelentíssimo Teófilo. A palavra grega Teófilos significa amigo de Deus, ou aquele que ama a Deus. Como podemos ver aqui nesse início do terceiro ponto, não fica muito claro para a gente quem foi Teófilo, como surgiu Teófilo, quem era Teófilo. Isso as Escrituras não vão deixar muito claras. E nem com estudos os historiadores até hoje não conseguiram chegar a uma conclusão de quem pudesse ser Teófilo. Mas dando continuidade ao nosso terceiro ponto, existem várias teorias sobre a identidade de Teófilo. Primeiro, podemos considerá-lo como uma pessoa. Se assim for, Lucas fornece uma base relevante e fiel sobre a vida de Jesus, os eventos ao seu redor e a formação da igreja, a sua missão no poder do Espírito Santo. Alguns estudiosos sugerem que Teófilo pode ter sido um patrono ou benfeitor de Lucas, pois na sociedade antiga os patronos frequentemente financiavam ou apoiavam escritores e artistas. Alternativamente, Teófilo poderia ter sido um convertido gentio ou alguém interessado por Cristo entre os não-judeus. Aqui nós já temos três opções, três suposições. Teófilo pode ter sido um patrono, ou seja, pode ter sido a pessoa que financiou, como nós vimos anteriormente, todo esse estudo de Lucas, toda essa pesquisa histórica que ele foi fazendo, e por isso ele escreve essas cartas para relatar tudo que ele estava absorvendo daqueles estudos. Teófilo pode ter sido uma pessoa que deu apoio a Lucas, por isso ele estava escrevendo. Ou Teófilo também pode ter sido um judeu, que era apenas um gentio, não um judeu, apenas interessado pelo Evangelho. E Lucas escreve a ele para mostrar para ele que, como gentio, ele tinha a mesma condição de servir a Jesus e estar no céu que os judeus tinham. Outra possibilidade é tratar Teófilo como um título honorífico ou um símbolo teológico, representando aqueles que amam a Deus. Nesse caso, Lucas estaria escrevendo para um público mais amplo, expressando afeto e respeito por aqueles que buscam aprofundar-se na fé. Embora a identidade precisa de Teófilo permaneça envolta em mistério, é importante reconhecer que seja um indivíduo real, um patrono ou um título ou um símbolo teológico. A dedicatória a Teófilo reflete a intenção de Lucas de comunicar a mensagem cristã de forma acessível e benéfica para seus leitores. Aqui também vai dizer que Teófilo poderia ser apenas uma forma de chamar carinhosamente um grupo de pessoas que amavam a Deus. E por isso não se tem relatos de quem era Teófilo, pois Teófilo pode não ter sido uma pessoa, pode ter sido apenas uma forma de se expressar para um determinado grupo de pessoas, onde ele poderia estar escrevendo sobre o que Jesus havia feito, e onde Atos ele poderia estar escrevendo para essas pessoas para explicar como deveria ser feito a situação do Evangelho, como as igrejas deveriam prosseguir dali em diante. E já partindo para a nossa conclusão, Lucas termina a segunda carta a Teófilo, o livro de Atos dos Apóstolos, de maneira notável e quase abrupta, com Paulo preso em Roma, aguardando o julgamento. Lucas deixa a narrativa em aberto
sugerindo que a missão da igreja é a propagação do evangelho contínua. Essa conclusão aberta serve como um lembrete de que a história da igreja não é limitada nos eventos registrados, mas continua por muitas gerações. Era verdade, pois chegou até nós. Aqui, quando Lucas encerra o livro de Atos, o que nós vamos estar vendo mais à frente, nessa continuidade da nossa revista, ele deixa muito claro que, embora Paulo estivesse preso, esperando o julgamento, a missão da igreja não tinha se encerrado, tinha apenas se iniciado. E ele diz que aquilo ali não serve apenas para Paulo, é para ser passado de geração em geração. E graças a essa colocação de Lucas, graças a esse entendimento dos cristãos daquela época, o evangelho chegou até nós hoje. E que nós possamos ter esse entendimento, ter essa noção e possamos prosseguir pregando esse evangelho para que as próximas gerações possam também entender sobre esse evangelho e sobre esse Deus que nós servimos. E para pensar e agir. Primeiro ponto. Lucas esteve com a sua vida pronta para servir a Deus e escrever aquilo que foi revelado pelo Senhor. Nós estamos prontos para servir ao Senhor com aquilo que temos de melhor? O que nós temos feito com aquilo que Deus nos deu de melhor? Temos procurado servir? Temos procurado dissipar esse evangelho? Temos procurado falar desse amor? Ou temos guardado aquilo que Deus tem feito para nós apenas para nós mesmos? Devemos pensar sobre isso. O segundo ponto. O olhar de Lucas para os eventos que os outros evangelistas também relataram são cercados de detalhes que demonstram a sensibilidade do autor. E nós, o quão detalhista temos sido para expressar as experiências diárias que Deus tem vivido com nós. Como nós temos falado dessas experiências que nós temos com Deus para as outras pessoas. Como nós temos proclamado esse evangelho, proclamado essas boas novas, proclamado tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Como nós temos falado com nossos amigos, com nossos vizinhos, com nossos parentes que não são cristãos. O que nós temos demonstrado de Deus para eles. Que nós possamos pensar também sobre isso. E possamos, ao invés de reclamar, tentar mostrar para as pessoas de fora a grandeza de Deus. Que mesmo passando por dificuldades, Deus está a todo momento conosco. E por último, que carta maravilhosa Lucas escreveu para Teófilo. Tendo certeza de que mudou a forma de seu amigo enxergar a fé em Jesus. Já pensou em escrever uma carta para alguém que você ama? Conte nessa carta sua experiência com Jesus e como você se importa com esta pessoa. Testemunha com paixão e graça. Para os dias de hoje, acredito que uma carta não seria a forma mais adequada, mas como nós temos usado as nossas redes sociais? Como nós temos usado as nossas mídias sociais para falar de Jesus? O que nós temos propagado nas nossas redes sociais? Como nós temos utilizado o nosso tempo na internet? Que nós possamos entender que a internet, para nós como cristãos, é uma excelente ferramenta de divulgação desse evangelho. E que nós possamos estar, assim como Lucas, divulgando esse evangelho para que outras pessoas possam ver e acreditar nessa salvação. Oremos. Senhor, Deus e Pai que está no céu, graças te damos, Senhor, por mais esse momento onde podemos falar um pouco sobre a Tua palavra, Senhor. Te peço agora, Senhor, pelas pessoas que estão me assistindo, ó Pai, que o Senhor esteja abençoando a cada uma delas nesse momento, ó Pai. Esteja entrando, ó Pai, com a provisão na vida de cada uma delas, Senhor. E que nós possamos, Pai, como servos do Senhor, assim como Lucas, possamos dissipar esse seu amor, possamos dissipar esse evangelho, ó Pai, e possamos mostrar às pessoas tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor. É isso que te pedimos, já te agradecendo. Amém. Que você possa continuar assistindo a nossa série de estudos que estaremos fazendo sobre a nossa revista, que você possa estar curtindo o nosso vídeo, possa estar compartilhando com amigos, com pessoas e também se inscreva no nosso canal para estar ajudando a alcançar mais pessoas. Muito obrigado e até a próxima semana.